E ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib, que disse: Ó meu povo, adorai somente a Allah e temei o último dia, e não cometais abuso na terra promovendo desordem. Mas rejeitaram-no. Então o terremoto os tomou, amanhecendo em suas casas mortos, com os rostos virados para o chão. E destruímos os povos de Ad e de Samud, e, de facto, essa destruição vos é visível pelas ruínas de suas moradas. E o Shaitan embelezou-lhe suas más ações, impedindo-os do caminho reto, apesar de serem inteligentes. E destruímos também Qarun, Faraó e Hamam. E, de facto, Musa chegou-lhes com evidências, mas comportaram-se arrogantemente na terra e não puderam fugir do castigo. Portanto, a cada um dos desobedientes agarramos pelos seus pecados. Então, dentre eles houve aquele povo de Ad, contra quem enviamos um furacão de pedras, e dentre eles houve aquele, o povo de Samud, a quem o grito terrível o atingiu, e dentre eles houve aquele, Qarun, a quem fizemos a terra engolir, e dentre eles houve quem afogamos, Faraó e seu exército. E Allah não foi injusto para eles, mas foram injustos consigo próprios. O exemplo daqueles que tomam protetores em vez de Allah é como o da aranha, que toma uma casa, faz uma teia para se proteger, e certamente a mais frágil das casas é a casa da aranha. Se soubessem, certamente Allah sabe todas as coisas que invocam em vez dele, e ele é o poderoso, o prudente. E esses são os exemplos que apresentamos às pessoas, mas não os compreendem, senão os sábios. Allah criou os céus e a terra por um objetivo verdadeiro. Certamente nisso há sinal para os crentes. Ó Muhammad, recita o que te foi revelado do livro e sê constante no Salah. Certamente o Salah impede a quem o cumpre da obscenidade e do mal. E realmente a recordação a Allah é maior que isso, e Allah sabe o que fazeis. E não discutais com os adeptos do livro, senão de forma que for a melhor, exceto com aqueles dentre eles que cometem injustiça, com quem deveis discutir de forma igual. E dizei: cremos naquilo que foi revelado a nós e no que foi originalmente revelado a vós. E o nosso Deus e vosso Deus é o único, e nós somente a ele nos submetemos. E assim te revelamos o livro, Al-Quran. Portanto, aqueles a quem anteriormente demos o livro acreditam nele, e dentre esses árabes de Meca há quem acredita nele e não negam nossos versículos senão os descrentes. E antes dele, Al-Quran, ó Muhammad, tu não recitavas livro algum e não o escrevias nem mesmo com a tua mão direita. Nesse caso, os adeptos da falsidade teriam motivo para dúvida. Porém, o Al-Quran é uma compilação de claros versículos preservados nos peitos daqueles que foram dados o conhecimento, e não negam nossos versículos senão os injustos. E dizem: por que não lhe foram revelados sinais milagrosos da parte de teu Senhor? Responde: os sinais estão apenas sob controle de Allah, que os revela se Ele quiser, e eu sou apenas um claro administrador. Acaso não lhes basta como sinal que nós te tenhamos revelado o livro que lhes é recitado? Certamente nisso há misericórdia e uma advertência para um povo que crê. Diz: Allah é suficiente como testemunha entre mim e vós. Ele sabe tudo que há nos céus e na terra. E aqueles que creem na falsidade e não creem em Allah, esses é que são os perdedores. E pedem-te para apressares o castigo, e se não fosse pelo termo prefixado, o dia do julgamento, realmente o castigo lhes teria chegado. E, na realidade, o castigo lhes virá inesperadamente sem que eles se apercebam. Pedem-te para apressares o castigo, enquanto certamente o inferno cercará os descrentes. No dia em que o castigo os envolver por cima deles e por baixo dos seus pés, e Allah disser: provai o resultado do que praticáveis, ó meus servos que creiam. Certamente minha terra é vasta, portanto adorai somente a mim. Toda alma provará a morte, depois a nós sereis retornados. E aqueles que creem e praticam atos virtuosos, realmente os acomodaremos em enormes salões do paraíso, abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Excelente é a recompensa dos praticantes do bem, aqueles que são pacientes e confiam somente em seu Senhor. E quantos animais não carregam e nem armazenam a própria provisão? Allah provê a
eles e a vós, e ele é o ouvinte, o sábio. E se lhes perguntares quem criou os céus e a terra e subjugou o sol e a lua, realmente responderão: Allah. Como então são enganados? Allah estende a provisão a quem ele quer de seus servos. Ele restringe como ele quer. Certamente Allah é conhecedor de todas as coisas. E se lhes perguntares quem faz descer a água do céu, com a qual reaviva a terra após estar morta, realmente responderão: Allah. Diz: todo louvor é somente para Allah, porém a maioria deles não raciocina. E esta vida mundana não é senão divertimento e brincadeira, e certamente a última morada, além, essa é a verdadeira vida eterna e permanente, se soubessem. E quando embarcam no navio, invocam a Allah com sincera e exclusiva devoção a ele, mas quando os salva, trazendo-os para a terra, eis que atribuem associados para mostrarem ingratidão pelo favor que lhes demos e para se entregarem ao gozo temporário desta vida, mas brevemente saberão as consequências. Acaso não veem que nós fizemos de Meca um haram seguro, como um favor da nossa parte, pois é um local sagrado e protegido, enquanto as pessoas a seu redor estão sendo mortas e raptadas? Acaso creem então na falsidade e são ingratos para com os favores de Allah? E quem é mais injusto do que aquele que inventa mentiras acerca de Allah ou rejeita a verdade quando lhe chega? Acaso não há no inferno uma morada para os descrentes? E aqueles que se esforçam arduamente por nós, realmente guiá-lo-emos a nossos caminhos, e certamente Allah está com os benfeitores.